Atos, capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, e tinha este 4 filhas virgens, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e entregá-lo-ão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, aquietamo-nos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés,
dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Homens israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, prendeu-o e mandou-o atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o! E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo:
Atos, capítulo 21. Após a história do cristianismo, como que ligando-se ao judaísmo em relação com as promessas e seu cumprimento no Messias, encontramos Paulo em 3 posições diferentes. Primeiramente, vemo-lo condescender aos sentimentos judaicos e à consciência que os judeus tinham das suas antigas relações com Deus, com um fim de conciliação e tendo em consideração o que existia em Jerusalém. Dirige-se mesmo por toda parte aos judeus, nas suas sinagogas, como sendo aqueles que tinham administrativamente direito a ouvir em primeiro lugar o Evangelho. Primeiramente ao judeu, depois ao grego, porque Jesus era ministro da circuncisão para a verdade de Deus, para cumprir as promessas feitas aos pais. Paulo nunca faltou a essa deferência aos caminhos de Deus e comprova claramente e dogmaticamente, na Epístola aos Romanos, os princípios sobre os quais este procedimento estava fundado. Em seguida, encontramos o apóstolo em toda a liberdade da plena verdade da graça e dos desígnios de Deus. Esta liberdade, decorrendo da plenitude da graça, manifesta-se na obra que era própria para Paulo e caracteriza a verdadeira elevação espiritual do seu ministério, elevação da qual ele baixava por graça. Isto é nos ensinado na Epístola aos Efésios. Nestas 2 posições, Paulo atua sob a direção do Espírito Santo, realizando a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, vemos o apóstolo disputando com a hostilidade do judaísmo legal, do qual ele encontrava constantemente os emissários e em cujo centro, na da sua história que agora estudamos, ele se lança, por fim, dirigindo-se a Jerusalém. Temos também de considerar nesta história o que era de Deus e o que representava a continuação dos esforços do próprio Paulo. Está fora de dúvida que a mão de Deus tem estado em tudo o que aconteceu ao apóstolo, como também está fora de dúvida que Deus, em resultado, tenha tudo dirigido para o bem da igreja e do seu bem-amado servo. Não nos resta senão procurar saber até que ponto a vontade e os pensamentos de Paulo entraram, como meios de que Deus se serviu na produção do resultado que Deus quis trazer, quer para a igreja, quer para o seu servo, quer para os próprios judeus. Estas considerações são do mais alto interesse e exigem um humilde exame daquilo que Deus, para nos instruir a tal respeito, nos apresentou na narrativa que nos é dada pelo Espírito Santo dos últimos acontecimentos da vida de Paulo. A primeira coisa que nos detém, logo no início dessa narrativa, é o que o Espírito Santo diz a Paulo para não ir a Jerusalém, verso 4. Esta advertência tem uma importância considerável e bem evidente. O apóstolo sentia-se obrigado a subir a Jerusalém. Havia no seu espírito qualquer coisa que o atraía para ali. Um sentimento que o dominava interiormente ou comprometia nessa atitude. Mas o Espírito Santo, no seu testemunho positivo e exterior, diz-lhe que não suba a Jerusalém. A intenção do apóstolo tinha sido ir a Roma, e Paulo, sendo apóstolo dos gentios, enviado para pregar o evangelho a toda criatura, não teria nada em si, no seu projeto, que não fosse segundo a graça de Deus. Romanos 1, de 13 a 15.
No entanto, Deus não lhe tinha permitido nunca ir a Roma, e ele teve de escrever aos romanos a sua epístola sem os ter visto. O céu é a capital do cristianismo. Roma e Jerusalém não deviam ter qualquer importância para Paulo, a não ser naquilo que, por afeição, suportava a uma, e na disposição que tivesse, quando isso fosse possível, de evangelizar a outra. A passagem de Atos, capítulo 19 e 21, que é por muitas vezes traduzida por Paulo propôs-se pelo Espírito, ou por um movimento do Espírito, não se refere na realidade, senão ao Espírito de Paulo. O apóstolo resolvia essas coisas no seu espírito, quer dizer, no seu próprio pensamento, dizendo: quando me for possível, é preciso que eu veja Roma também. Depois vemo-lo carregar-se das ofertas dos santos em Acaia e na Macedônia. Eles desejam provar o seu afeto pelos pobres do seu povo. Gálatas 2:10. Isso era muito bom, mas não sei se seria uma função apostólica. Era um sentimento evidentemente judaico, um caso particular dos pobres de Jerusalém, partindo mesmo de Jerusalém. Um judeu preferia ser pobre em Jerusalém a ser rico entre os gentios. Alguns cristãos pobres se encontravam, sem dúvida, nessa cidade por ocasião da sua conversão. Mas o afeto por Jerusalém, natural num judeu, e mesmo até louvável, era a coisa principal dessas relações entre os que moravam em Jerusalém e os outros judeus. Comparar Neemias 11:2 e Atos 24:17. Esse sentimento, que subsistia neles, mantinha suas relações com o judaísmo. Romanos 15, de 25 a 28. A união do coração de Paulo à nação a que pertencia, segundo a carne, que tinha sido o povo querido de Deus e o era ainda, embora rejeitado por algum tempo, tinha o seu lado verdadeiro e profundamente impressionante. O remanescente devia entrar no reino de Deus pelo cristianismo, todavia, Israel permanecia sempre o povo bem-amado de Deus. Mas esse sentimento de afeto do apóstolo por Israel impressionava também a carne. O apóstolo, o mensageiro da glória celeste que tem feito sobressair a doutrina da igreja, como sendo composta de judeus e gentios, sem distinção, unidos no corpo de Cristo, doutrina que, portanto, apagava o judaísmo, foi rejeitado por causa desse sentimento no seio do judaísmo hostil, do judaísmo furioso contra essa igualdade espiritual. No entanto, a mão de Deus manteve, sem dúvida, a sua supremacia em tudo o que aconteceu. Paulo, individualmente, encontrou o seu nível. Como instrumento da revelação de Deus, tinha anunciado em toda a sua extensão e em toda a sua força os desígnios da soberana graça de Deus. O vinho não estava falsificado, estava puro, tal como o apóstolo o tinha recebido. Ele próprio se conduz, e de maneira notável, à altura da missão que lhe tinha sido confiada. Compare 2 Coríntios 2, 17 e 4, de 1 a 4. Mas Paulo, individualmente, é homem. É preciso que seja exercitado e manifestado. Ora, nos exercícios a que Deus nos sujeita, lá onde a carne encontra o seu prazer, na esfera onde ela se deleita, encontra também a sua aflição, quando Deus atua. Todavia, embora Deus achasse bem provar o seu servo e manifestar-lhe qual era o seu estiado nesta relação,
permaneceu sempre perto dele e abençoou-o através da mesma prova que fez servir ao testemunho do apóstolo, tranquilizando o coração do seu bem-amado e fiel servo. A manifestação daquilo que, neste caso, não era segundo o Espírito e segundo a altura da sua vocação apostólica, era em amor, para a sua bênção e para a bênção da Igreja. Feliz aquele que também puder andar fielmente e, por graça, manter-se no mesmo nível, no caminho da graça. No entanto, Cristo é o único modelo. Não vejo ninguém que se tenha assemelhado tanto ao Senhor como Paulo na sua vida pública. Quanto mais de perto seguirmos a carreira do apóstolo, mais se tornará essa semelhança. Somente Cristo era o modelo da perfeição absoluta em obediência, enquanto que no seu precioso servo se encontrava também a carne. O próprio Paulo teria sido o primeiro a reconhecer que a perfeição somente poderia ser atribuída a Jesus Cristo. Eu creio, pois, que a mão de Deus estava nessa viagem de Paulo. Creio que ele queria, na sua infinita sabedoria, fazer passar o seu servo por esse caminho e abençoá-lo ali também, mas que o meio empregado, segundo essa sabedoria soberana, para ali introduzir o apóstolo, foi a sua afeição humana para o povo da sua afinidade, segundo a carne, e não o Espírito Santo, agindo da parte de Cristo na Igreja. Esta ligação ao seu povo, esta afeição humana encontrou no mesmo povo aquilo que a punha no seu devido lugar. Humanamente falando, o sentimento do apóstolo era um sentimento louvável, mas não era o fruto próprio do poder do Espírito, fundado sobre a morte e a ressurreição de Cristo. No resultado dessa obra divina, nos pensamentos que ali dominavam, já não havia nem judeus, nem gentios. Em Cristo, vivendo neste mundo, esse sentimento de união com Jerusalém era justo. Cristo, no fim da sua vida terrena, ia a Jerusalém para morrer. Ele tinha vindo para isso mesmo. A afeição de Paulo era boa, mas, como fonte de atividade, não era segundo a altura da obra do Espírito que, da parte de um Cristo glorificado, tinha enviado Paulo para longe de Jerusalém, para os gentios, para revelar a Igreja unida a Cristo no céu, como um corpo unido à sua cabeça. Os judeus escutaram o apóstolo até o momento em que ele falou dessa missão. Só depois soltaram os gritos que o levaram à prisão. É digno de nota que a vontade de Cristo era que Paulo fosse para os gentios. Juntemos a isso que ele já tinha dado outrora a conhecer essa vontade, pela declaração seguinte: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Capítulo 22, 18. De modo que esta declaração de Paulo, que o seu testemunho não seria recebido em Jerusalém, foi a ocasião da sua captura. Tanto a palavra de Cristo como a de Paulo mostravam bem que o seu serviço não era em Jerusalém, mas sim noutra parte. O apóstolo sofreu pela verdade, mas num lugar onde essa verdade não tinha acesso, segundo o testemunho do próprio Cristo. Os judeus deviam manifestar mais uma vez o seu ódio contra o Evangelho e dar uma última prova da sua obstinada oposição aos caminhos de Deus em graça. Ao mesmo tempo, quaisquer que tivessem sido os trabalhos anteriores do apóstolo, se os houve, o Espírito Santo não lhes faz menção. Paulo vê os judeus em sua casa,
em Roma e recebe aqueles que querem visitá-lo. Mas a página da narrativa traçada pelo Espírito fecha-se ali. Esta história terminou. A missão apostólica entre os gentios, em relação com a fundação da Igreja, está encerrada. Roma não é senão a prisão do apóstolo da verdade. Jerusalém rejeita-o, e Roma prende-o e mata-o, tal como tinham feito a Jesus, a quem o bem-aventurado apóstolo devia assemelhar-se nisso também, segundo o voto expresso no capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, porque Cristo e a sua conformidade a ele foram o seu único objeto. Foi dado a Paulo encontrar essa conformidade com o seu Senhor. No seu serviço, como existia já tão poderosamente gravada no seu coração e na sua alma, com a necessária diferença entre um ministério que não devia nem esmagar a cana quebrada, nem elevar a voz nas ruas, e um ministério que, em testemunho, devia mostrar o julgamento aos gentios. A missão dos 12 aos gentios, tendo Jerusalém como ponto de partida, segundo Mateus 28, não teve nunca execução, não relatando, portanto, o Espírito Santo esse fato. Marcos 16:20 é a única passagem da Escritura que poderia parecer fazer alusão ao cumprimento dessa missão, mas não lhe dá esse caráter, porque, como Colossenses 1:6, refere-se ao mundo inteiro e é fundada sobre a ascensão de Cristo ao céu. Não se trata de uma missão aos gentios, fundada somente sobre a ressurreição. Jerusalém reteve os 12, nem sequer percorreram todas as cidades de Israel. Pedro recebeu o ministério da circuncisão. O ministério dos gentios foi confiado a Paulo, em relação com a doutrina da Igreja e de um Cristo glorioso, de um Cristo que o apóstolo já não conheceu segundo a carne. Jerusalém, aonde ele foi, atraído pelo seu afeto, rejeitou Paulo, do mesmo modo que rejeitou a sua missão. O seu ministério para com os gentios, como livre efeito do poder do Espírito Santo, teve também o seu termo. Talvez a história da Igreja nos possa dizer mais acerca da obra de evangelização do mundo, mas Deus teve o cuidado de encerrar a história dessa obra numa profunda obscuridade. O Espírito Santo não reconhece nada dessa obra. Já não se ouve falar dos apóstolos em Jerusalém, e Roma, como vimos, não teve apóstolos para fundarem uma igreja dentro dos seus muros. Isto, tanto quanto o Espírito reconhece a obra ali, realizada no relato que dela nos dá, a não ser o apóstolo dos gentios, que ali esteve prisioneiro e finalmente ali foi morto. O homem falhou por toda parte sobre a terra. Os centros religiosos e políticos do mundo, centros que Deus tinha estabelecido nos seus caminhos para com a terra, rejeitaram o testemunho e mataram a testemunha. Mas o resultado foi o céu manter os seus direitos intactos e na sua pureza absoluta. A Igreja, a verdadeira capital celeste e eterna da glória e dos caminhos de Deus, a Igreja, que tinha o seu lugar nos desígnios de Deus antes que o mundo existisse, a Igreja, que responde ao coração de Deus em graça, como unida a Cristo na glória, a Igreja fica o objeto da fé. É revelada segundo os pensamentos de Deus, perfeitamente tal e qual está, nos seus desígnios, até que Jerusalém celeste seja manifestada em glória em relação com o cumprimento dos caminhos de Deus sobre a terra.
Quando Jerusalém for restabelecida como centro dos seus caminhos terrestres em graça, como seu trono, como sua capital, mesmo no meio das nações, e o poder dos gentios, de que Roma era o centro e a sede, tiver desaparecido. Examinemos agora os pensamentos do apóstolo e o que, historicamente, ele passou. O apóstolo escreve de Corinto aos romanos, quando tinha em vista sua viagem a Roma. O cristianismo tinha ganhado raiz nesse centro do mundo, sem que qualquer um dos apóstolos ali o tivesse implantado. Paulo limita-se a segui-lo. A capital do império é como que uma parte do seu território apostólico que lhe escapa. Veja-se Romanos 1:13-15 e 15, onde ele volta ao mesmo assunto. Se não pode ir a Roma, porque Deus não quer começar pela capital do mundo, comparar a destruição da capital cananeia, Azor, em Josué 11, de 10 a 13, Paulo escreverá pelo menos aos cristãos que estão em Roma, baseando-se no seu apostolado universal para os gentios. Havia cristãos já fixados em Roma. Deus assim o quis. Mas esses cristãos eram, de algum modo, da competência do apóstolo, e muitas pessoas que tinham estado em relação direta com ele se encontravam nesta cidade. O número e o caráter das saudações, que se encontram no fim da Epístola aos Romanos, são notáveis e têm um cunho particular, fazendo ver que os cristãos de Roma eram, em grande parte, os filhos na fé de Paulo. No capítulo 15, de 14 a 29, desta mesma epístola, Paulo expõe a sua posição apostólica perante os romanos e outros gentios. Quer também ir à Espanha, quando tiver visto seus irmãos de Roma. Quer comunicar a estes algumas graças, Romanos 1, mas quer ser também consolado pela fé mútua deles. Quer gozar um pouco da sua companhia. Eles estão em relação com ele, mas sem a sua presença pessoal em Roma. Quando, pois, os tiver visto e passado algum tempo com eles, irá à Espanha. Tem, porém, estado desapontado acerca dos seus projetos. E tudo o que o Espírito Santo nos dá a conhecer é que ele foi prisioneiro em Roma. Quanto à sua ida à Espanha, silêncio profundo. Em vez de ir mais além, depois de ter visto seus irmãos de Roma e de lhes ter comunicado seus dons, o apóstolo fica 2 anos prisioneiro em Roma, e não se sabe se ele foi alguma vez libertado. Uns dizem que sim, outros dizem que não. A palavra de Deus nada nos diz a tal respeito. Os seus antigos afetos pelo seu povo e Jerusalém intervêm no momento em que, à sua passagem por Corinto, o apóstolo expõe a sua intenção de ir a Roma e o caráter das suas relações, segundo o Espírito, com essa cidade, um vasto campo a ocidente que se abria diante dele. Mas agora vou a Jerusalém, ao serviço dos santos. Romanos 15, de 25 a 28. Por que então não ir a Roma, segundo a energia do Espírito, quando a sua obra na Grécia estava concluída? Romanos 13, 23. Deus quis, sem dúvida, que tudo o que aconteceu a Paulo em Jerusalém tivesse lugar, e que Roma e os romanos tomassem, acerca do testemunho de um Cristo glorioso e da Igreja, o triste caráter de uma prisão. Mas, quanto a Paulo, por que colocar Jerusalém entre o seu desejo evangélico e a sua obra? A sua afeição era louvável. O serviço era bom para um servo, para um diácono
ou para um mensageiro das assembleias, mas para Paulo, que tinha todo o Ocidente aberto aos seus pensamentos para lhe pregar o Evangelho? Jerusalém interceptou seu projeto, mas também o Espírito Santo no caminho o adverte, dizendo-lhe, como vimos já, que não vá àquela cidade. O próprio apóstolo pressentiu o perigo que corria por lá. Estava certo de vir a Roma na plenitude da bênção do Evangelho, mas não era menos certo que ele viria com alegria. Romanos 15, de 29 a 32. Aquilo para que ele pedia as orações dos romanos modificou-se de tal modo que ele não o teria desejado assim. Foi libertado das mãos dos judeus, em Jerusalém, mas como prisioneiro. Quando chegou à Itália, ganhou coragem ao avistar-se com seus irmãos no Fórum de Ápio e nas 3 tavernas, mas já não havia, para ele, viagem à Espanha. Tudo isto me parece muito solene. O Senhor, cheio de graça e de ternura, tem estado com seu pobre, mas bem-amado servo. Uma tal narrativa e uma descrição em que se trata de uma pessoa como Paulo é do mais comovente interesse. Os caminhos do Senhor são adoráveis e perfeitos em bondade. A realidade da fé encontra-se plenamente em Paulo. Os caminhos da graça de Deus para com ele são perfeitos, e perfeitos também em ternura no Senhor. Deus permanece com seu servo para o encorajar e para o fortificar, mesmo na provação em que ele se encontra. Ao mesmo tempo, a respeito desse seu desejo de ir a Jerusalém, o apóstolo é advertido pelo Espírito Santo, e as consequências dessa viagem são-lhe declaradas. Não se demovendo do seu projeto, sofre a disciplina que põe a sua alma no seu lugar, mas num lugar de plena bênção diante de Deus. O seu comportamento encontra o seu nível quanto ao poder espiritual. Paulo sofre exteriormente o poder daquilo que, moralmente, tinha exercido influência sobre ele, procurando entravar o seu ministério. E um jugo sobre a carne responde à liberdade que ele tinha concedido. Havia justiça nos caminhos de Deus. O seu servo era-lhe demasiado precioso, para que permitisse que as coisas se passassem de outra maneira. Ao mesmo tempo, quanto ao resultado e ao testemunho, Deus ordena tudo para sua própria glória e em perfeita sabedoria acerca do futuro da Igreja. Como vimos, Jerusalém repele definitivamente o pensamento de que um testemunho seja dirigido aos gentios, e bem assim a graça que o enviava. Numa palavra, os caminhos de Deus na Igreja, compare 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16, e Roma, vem a ser a prisão desse testemunho. Não obstante, e segundo a promessa do Senhor, o testemunho é levado perante os governadores e reis e perante o próprio César. Eu disse que a graça punha Paulo na posição em que tinha estado Jesus entregue aos gentios pelo ódio dos judeus. Era uma grande graça. A diferença entre o amor infinito do Senhor, entregando-se ele mesmo à morte, e a relação em que Paulo se encontrava com os judeus era esta: Jesus servia de alvo ao ódio deles, como estando no seu verdadeiro lugar diante de Deus. Que ele fosse entregue era, realmente, da sua parte, o cúmulo da sua dedicação e do seu serviço. Era, no fundo, oferecer-se pelo Espírito Eterno. Era a esfera própria do seu serviço, como enviado de Deus. Paulo, ele próprio,
estava nessa esfera judaica de onde a energia do Espírito Santo o tinha tirado. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio para lhes abrir os olhos. Atos 26, 17 e 1 a 8. Paulo tinha sido admitido por Jesus, que o tinha estabelecido fora dos judeus e dos gentios, para exercer um ministério que os unia a ambos num só corpo, no céu, com Cristo que o tinha assim enviado. Paulo não conhecia ninguém segundo a carne. Em Cristo Jesus não havia nem judeu nem grego. Mas retornemos à história do apóstolo. Como vimos já, ele é advertido pelo Espírito Santo para não subir a Jerusalém. Capítulo 21, 4. No entanto, ele continua o seu caminho. Em Cesareia, um profeta de nome Ágabo, descendo da Judéia, anuncia-lhe que será preso e entregue aos gentios. Versos 10 a 11. Poder-se-á dizer que não havia nada ali que impedisse o apóstolo de subir a Jerusalém, e isso é verdade. Mas, segundo a ordem que ele tinha recebido, esta advertência reforçava a direção já dada pelo Espírito para não ir lá. Quando Paulo andava na liberdade do Espírito e era advertido da existência de algum perigo, fugia para outro lugar, embora soubesse também enfrentar todos os perigos, quando o testemunho o exigia. Por exemplo, em Éfeso deixou-se persuadir a não entrar no teatro. Regra geral, o Espírito Santo não adverte os crentes dos perigos que podem ameaçá-los. Ele conduz no caminho do Senhor, e se a perseguição vem, ele dá força para suportar. Mas aqui Paulo era constantemente advertido. Os seus amigos também o exortam a não subir a Jerusalém, mas ele não se deixa persuadir. Então eles calam-se pouco satisfeitos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Verso 14. Essa era, estou certo, a vontade do Senhor, mas para cumprimento de desígnios que Paulo não conhecia pela inteligência dada pelo Espírito Santo. Ele sentia-se apenas impelido a ir a Jerusalém, pronto a tudo sofrer pelo Senhor. Paulo sobe, pois, a Jerusalém, e uma vez lá, vai à casa de Tiago. Os anciãos reúnem-se ali, versos 17 a 18. Conta-lhes a obra de Deus entre os gentios. Eles invocam o judaísmo de que a multidão estava cheia, e regozijando-se do bem que Deus tinha operado pelo Espírito, desejam que Paulo se mostre obediente à lei. Era preciso que os crentes de Jerusalém se reunissem por ocasião da chegada de Paulo, e era preciso satisfazer aos seus preconceitos acerca da lei. Paulo colocou-se perante as exigências dos homens. Recusar submeter-se-lhes teria sido declarar que os seus pensamentos eram fundados a respeito dele. Agir seguindo o desejo deles teria sido fazer uma regra, não da direção do Espírito, em toda a liberdade do amor, mas do estado de preconceito e de ignorância em que se encontravam aqueles que o rodeavam. A causa da dificuldade era que ele se encontrava em Jerusalém, não segundo o Espírito, mas sim segundo a sua afeição aos seus antigos laços com o judaísmo. É preciso estar muito acima dos preconceitos dos outros e livre da influência deles para poder condescender em amor a esses preconceitos. Uma vez em Jerusalém, Paulo não pôde fazer outra coisa senão satisfazer os pedidos dos cristãos judaizantes. Mas a mão de Deus estava ali.
Procurando agradar aos judeus crentes, o ato de Paulo arroja-o ao poder dos seus inimigos. Agora encontra-se na boca do leão, isto é, nas mãos dos judeus inimigos do Evangelho. Acrescentemos que a partir desse momento já se não ouve falar dos cristãos de Jerusalém. Eles tinham feito a sua obra, tinham aceitado bem, sem dúvida, a esmola dos gentios. Toda a cidade estava alvoroçada e o templo fechado. Verso 30. O comandante da praça vem livrar Paulo das mãos dos judeus, que queriam matá-lo, prendendo-o, no entanto, ele mesmo, porque os romanos estavam habituados a essas violências e desprezavam profundamente o povo amado de Deus, mas igualmente orgulhoso e degradado quanto ao seu estado espiritual. Não obstante, Paulo obtém o respeito do comandante pela sua maneira de interpelar, e este permite-lhe falar ao povo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.